Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Tudo certo? Vocês estão conseguindo me ouvir? Estou escutando direitinho. Show. Professor, tem umas pessoas no grupo aí reclamando que não está conseguindo acessar o link. Não sei por quê, porque o cara que está conseguindo. Eu também, eu não sei qual a dificuldade, porque eu consigo entrar normal. Até pelo aplicativo eu soube que tá dando para entrar de boa, tá aparecendo um link para todo mundo. Eu não estou entendendo por que o pessoal não tá querendo, não tá conseguindo entrar. Né? Aí, aquilo que eu disse, né? Quem quiser colocar o link lá no grupo para o pessoal entrar, pode ficar à vontade, mas eu, infelizmente, não posso colocar. Certo. Só entrando aí. Daqui a pouco eu começo. Deixa eu colocar logo aqui a apresentação, né? Para dar uma relembrada que a gente viu rapidinho. Eu faço isso aqui, vai ser gráficos, deixa eu ver se em frequência. Show. Vou colocar basicamente isso aqui. Espera mais um minutinho aí para a galerinha entrando e a gente começar. Galera do grupo aqui. Quem puder colocar o link lá para a gente começar, enquanto eu vou falando essa parte inicial aqui para retomar a aula passada, eu agradeço. O pessoal vai entrando e já pega a aula normal. Bom, vamos começar aqui, né? A gente falou na aula passada na sexta-feira, né? A parte de apresentação de dados, como é que a gente apresenta os dados, né? Falei das tabelas, que a gente usa tabelas como essas aqui. Alguém falou? Sim, Rayane. Oi, Rayane. Professor, em relação à atividade que o senhor ia passar, o senhor ainda vai passar ela? Vou sim. Já passo, como é um assunto parecido, eu passo hoje pegando tudo. Esses assuntos, certo? Professor, oi. Sobre a relação da situação de Alessandra, não tem nem como o senhor resolver nada, assim? De quê? É porque ela tá só assistindo a aula, não tá escutando o áudio, nem nada. Não, mas eu falei nas aulas na semana passada, falei no grupo esse final de semana, mais uma vez, que eu ia colocar nesse final de semana as aulas, para disponibilizar essas aulas, porque a gente tá tendo problema no portal para fazer upload de vídeo. Eu tinha falado, tinha explicado essa situação, expliquei a ela diretamente também. Aí, esse final de semana já tem 2 aulas disponibilizadas. Ao longo da semana eu vou regularizando isso aí. Mas no portal já tem as aulas antigas disponibilizadas. Eu avisei, inclusive, que estava colocando as aulas anteriores no portal. Ok. Então, a gente viu na aula passada essa parte aqui de séries e estatísticas, né? Falou da parte de apresentação de dados. Os dados podem ser apresentados tanto em tabelas como em gráficos, né?
os gráficos sendo tipo uma representação visual aí do que a gente tem dos dados das tabelas, né? Mas só que esses gráficos nunca vão poder aí substituir essas tabelas. Toda vida que a gente for apresentar esses dados em forma de gráfico, a gente tem que apresentar junto com a tabela, né? Aí a gente falou também da parte de distribuição de frequência sem intervalo de classe. E só para resumir, o que seria uma distribuição de frequências? Seria a gente pegar dados que estão aleatórios, né, como esses aqui, as idades aí de pessoas, e colocar eles de uma forma que a gente consiga condensar esses dados, né, para quando a gente for tratar, a gente não precisar ficar fazendo uma conta aí muito grande. Então, a forma que a gente acha de condensar é fazendo essa tabela aí de distribuição de frequência. E aí, a tabela que a gente aprendeu foi uma tabela como essa aqui, como que vocês estão vendo aí agora na apresentação, que a gente chama de tabela de distribuição de frequências sem intervalos de classe. Hoje a gente vai ver as tabelas de distribuição de frequências com intervalo de classe, tá? Hoje a aula da gente vai ser voltada para essa parte aí. Então, pedi para vocês fazerem alguns exemplos aí, né? A gente fez alguns exemplos para entender direitinho como é que é. E nós vamos ver hoje essa parte de distribuição de frequência com intervalos de classe, tá? Vou falar para vocês o que é, como é que a gente deve organizar e tal, e para que serve. Tem alguém Será que tem alguém? Ninguém para entrar. Acho que alguém colocou o link lá no grupo, né? Deu certo. Melhor. Então, como eu estava falando, né, a gente faz essas distribuições de frequência, a gente organiza essas tabelas aí de distribuição de frequência para tentar minimizar o trabalho que a gente vai ter aí fazendo a análise desses dados que a gente tem levantados. Então, quando a gente pega, por exemplo, aquela distribuição bruta que eu passei para vocês aqui de idades, e eu tiro desse formato aqui e coloco já nesse formato, né, de tabela com a distribuição de frequência, mas sem intervalo de classe ainda, o que a gente está fazendo, na verdade, é diminuindo a quantidade de dados que a gente vai ter que lidar, né? Os dados são os mesmos, mas a quantidade de vezes que eles se repetem, a gente vai diminuir. Quando a gente fala em distribuição de frequências com intervalo de classe, a gente vai ter uma forma aí de tentar diminuir cada vez mais esse número de dados, digamos assim, que a gente tem, né? E aí a gente vai fazer aí na forma de intervalos de valores. O que são intervalos de valores? São faixas de valores, são basicamente faixas de valores, tá? Que a gente vai aprender a fazer aí, a gente vai aprender a construir uma tabela. A gente já aprendeu a construir uma tabela sem intervalos de classe, né? Agora, nessa aula de hoje, a gente vai aprender a fazer uma distribuição de frequências com intervalos de classe. Serve para que isso? Serve para a gente ir cada vez mais restringindo a quantidade de dados que a gente tem, tá? Aí só um adendo. A gente viu que naquela parte de distribuição de frequências sem intervalos de classe, a gente consegue colocar também dados que não são numéricos, né? Dados que são aí qualitativos. Nesse caso de distribuição de frequência com intervalo de classe, como intervalo é uma coisa que é estritamente numérica, a gente só pode fazer intervalos com números. Nessa parte aqui, nesse tipo de distribuição de frequência com intervalo de classe, a gente só vai poder utilizar dados aí que são numéricos, certo? Então, a gente não tem como organizar aí, por exemplo, indo do branco até o azul, do azul até o preto, não tem como fazer isso, porque a característica principal dos intervalos é que eles precisam ser numéricos, certo? Então, a diferença básica aí de começo para a distribuição de frequência sem intervalo de classe já vai ser essa.
Então, por que a gente utiliza essa distribuição de frequências aí com intervalos de classe, com esses intervalos? Quando o tamanho da amostra é muito grande, como eu falei para vocês, é muito mais fácil, muito mais prático a gente agrupar esses valores em faixas de valores junto das suas frequências, né, do que a gente trabalhar com os valores com um número aí de dados muito grande. Então, quando a gente faz essa distribuição de frequência com intervalos de classe, quando a gente diminui aí esse número de dados que a gente vai lidar, a gente tem uma economia de trabalho aí muito grande, né? E economia de trabalho é sempre bom. A gente conseguir economizar aí tempo e esforço é uma coisa muito boa. Tentem observar essa tabela aí que está na apresentação de vocês e essa outra aqui. Essa aqui está agora, lógico, é uma sem intervalos de classe. A gente vê aqui o tamanho dela, né? Apesar de já ser uma coisa mais reduzida, mas a gente consegue perceber que o tamanho dela ainda é um pouco grande. Com a tabela de distribuição de frequências tendo intervalos, né? Intervalos de classe, o que a gente vai fazer é pegar essa tabela aqui que vocês estão vendo e simplificar ainda mais para essa aqui, né? É isso que a gente vai fazer. Professor, necessariamente eu preciso fazer essa aqui a 100 intervalos de classe para poder construir uma com intervalos de classe? Não. Tá? A gente pode fazer direto já essa distribuição de frequência com intervalos de classe. Tem 10 pessoas. Tem alguém ainda com dificuldade, será? De entrar aí? Eu não estou acompanhando. Acho que não. Então, vamos em frente. E aí, como é que a gente vai fazer para construir uma tabela de distribuição de frequências com intervalos de classe? Primeiro, eu preciso dizer para vocês quais são alguns dos conceitos, né, que a gente tem aí nesses intervalos de classe. Óbvio, eu estou falando aqui, intervalo de classe vocês... E eu ainda não apresentei para vocês o que é a classe, né? O que é uma classe. Classe nada mais é, ou nada mais são, classes nada mais são do que cada um desses intervalos aqui. Então, de 41 até 45. Eu estou falando 45, mas vocês vão aprender que a gente não vai ir até 45, tá? A gente vai até 44, mas eu vou explicar para vocês depois. De 45 até 49, de 49 até 53. Cada um desses intervalos aqui quer dizer uma classe, a gente chama de classe, né? Por isso que a gente chama de intervalo de classe. Cada classe dessa tem um valor maior, tá? E um valor menor, como vocês podem perceber observando essa distribuição. Então, cada valor desse a gente chama de limite da classe. Por quê? Porque é onde a classe inicia e onde a classe termina, né? Quando a gente pega aquela frase célebre aí da galera jovem de hoje. Quem tem limite é município. O que seria o limite de um município? É onde ele começa ou onde ele termina, né? Ou vice-versa, dependendo do sentido que você está indo. Então, os limites aí de um intervalo de classe são esses dois valores aqui que ficam um menor e o outro maior. Então, esses limites de classe a gente divide aí em limite inferior e limite superior. O que são limites? Esse limite inferior e o limite superior. Limite inferior é o menor valor e o limite superior é o maior valor. Tá? Então, por exemplo, aí, se eu pegar essa primeira classe aí, qual é o limite superior dessa classe? Respondam para mim, por gentileza. 45? O limite superior é o 45, né? Por quê? Porque ele é o maior valor dentro desse intervalo. Então, Fala, Fabrício, pode falar. Não, me desculpe, professor, porque eu sou novato aqui, eu estou ainda aprendendo meio que aprendendo o sistema aqui, sabe? Tranquilo. Foi só um teste. Foi. Mas eu estou atento. Foi só um teste, mas eu estou atento. Então, o limite superior, como a Raíssa falou, é exatamente o 45. Por quê? Porque ele é o maior valor dentro desse limite. E aí, ó, se eu perguntar a vocês aí, na terceira classe, né, na classe 3, qual é o limite inferior? 49. 49. Exatamente, seria o 49, por quê? Porque nesse terceiro intervalo de classe aí, nessa terceira classe, o meu
O menor número é o 49. Então, o menor número de cada classe dessa, a gente vai chamar de limite inferior. E o maior número de cada classe dessa, a gente vai chamar de limite superior daquela classe, certo? Então, se vocês forem tendo dúvidas ou quiserem perguntar alguma curiosidade, podem ir perguntando, tá? Fiquem à vontade aí para abrir o microfone e ir perguntando. Então, a gente falou de clássico, o que é clássico, o que é limite de classe, é bem tranquilo, né? Mas é importante que a gente saiba identificar o que é cada uma dessas coisas, porque a gente vai utilizar bastante. A amplitude do intervalo de classes, o que é isso? Nada mais é do que o tamanho do intervalo de classe, tá? Então, o tamanho desse intervalo de classes aqui é esse valor, de 41 até 45, né? Como é que eu vou fazer para saber quanto é a amplitude de cada intervalo? Eu vou falar um bocado aqui de coisa, tá? Vou adiantar logo. Eu vou falar um monte de coisa aqui que vocês vão ficar... O professor tá meio assim e tal, mas não se preocupem que eu vou fazer alguns exemplos com vocês. Aí nos exemplos a gente volta a explicar melhor e vocês vão fixando, beleza? Mas eu vou falando logo porque já vai entrando aí na cabeça de vocês esses conceitos para a gente não, quando eu for fazer os exemplos, a gente não perder tanto tempo, certo? Então, a amplitude do intervalo de classe vai ser o tamanho, né, desse intervalo. Nesses casos aqui, tá? Essa amplitude a gente vai calcular sempre diminuindo o limite superior do limite inferior, né? Então, a nossa amplitude de intervalo de classe vai ser exatamente esse valor que a gente vai pegar, o limite superior menos o limite inferior. Então, por exemplo aí, nessa classe aqui, ó, de 49 até 53, né, que é qual classe essa? É a primeira classe, né, essa aqui? Quem cala, consente. Então, vocês estão achando que isso aqui é o primeiro intervalo de classe, né? Como foi, professor? Cortou aqui? Vamos lá. Nesse exemplo aqui que eu vou dar de amplitude, né, que a gente vai calcular diminuindo 53 de 49, eu estou pegando essa classe aqui, que é a minha primeira classe, né? Essa aqui o mouse está... Sim. Essa é a primeira classe, tem certeza? Não, essa é a Não terceira, sei. tá? A primeira Sim, classe é essa aqui, tá? Essa de cima. A gente segue aqui. Sim. Eu fiz de propósito, obviamente, para explicar isso, para relembrar para vocês. A primeira classe vai ser isso aqui, tá? A primeira classe sempre vai ser a de cima. A gente vai sempre contar primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, de cima para baixo, tá? Então, essa aqui é a minha primeira classe, essa é a minha segunda classe, minha terceira classe, minha quarta classe e a minha quinta e última classe é essa aqui de baixo. Então, se eu perguntar a vocês, qual é o limite inferior da quarta classe dessa distribuição? Como foi? Qual é o limite inferior da quarta classe nessa distribuição aí que está na tela? 53. É 53. Por quê? A minha quarta classe é 1, 2, 3, é essa aqui, né? E o meu menor valor, que é o meu limite inferior, é 53, certo? No exemplo que a gente está dando aqui, de amplitude, como é que a gente vai calcular a amplitude? A gente vai pegar o maior número, que é o limite superior, e diminuir do menor número, que é o meu limite inferior. Então, a amplitude, ou seja, o tamanho, a quantidade de valores, né, ou os valores que eu tenho aqui em cada classe dessa, vai ser dada por essa continha aqui, tá? Limite superior menos o limite inferior. Que nesse caso aqui, no caso dessa distribuição, é 4. Aí, essa observação aqui é muito importante. Em todas as distribuições de frequências com intervalos de classe, a amplitude será igual em todas as classes. Então, se porventura lá na frente a gente precise calcular em amplitude de classe, né, de uma distribuição, vocês não precisam fazer de todas. Se vocês fizerem de uma, você já tem a amplitude de todas as classes. Certo? Por quê? Porque em distribuição de frequências, a amplitude do intervalo de classe sempre vai ser igual para todas as classes daquela distribuição, tá? Se eu tiver duas distribuições, eu posso ter amplitudes diferentes. Tem uma distribuição A e distribuição B. Então, eu posso ter amplitudes diferentes entre essas duas, mas na mesma distribuição, a amplitude desse intervalo de classe, essa amplitude aí da classe vai ter sempre o mesmo valor. E não é sempre 4, pode ser 10, pode ser 2, pode ser 50.
vai depender aí dos valores que você está tratando, certo? Já eu falo sobre amplitude total da distribuição e amplitude total dessa amplitude total da distribuição, tá? Tem outro valor que é importante, né, para a gente, que é a amplitude total da amostra. Mas para descobrir isso aqui é muito fácil. É só a gente pegar o maior valor, né, que eu tenho na minha amostra ali já organizada em rol e diminuir do menor valor, tá? A amplitude total da amostra vai ser isso aí, que a gente chama aí de AAA, certo? É quando a distribuição ainda está em rol. Beleza, por que a gente precisa saber dessas coisas, professor? Sim, tem ponto médio também, mas ponto médio eu falo um pouquinho mais na frente, quando eu falar sobre a amplitude total da distribuição. Por que a gente precisa saber dessas coisas? Porque para a gente organizar uma tabela de distribuição de frequências com intervalo de classes, né, com classes, a gente precisa aí pegar alguns valores desses que eu falei aqui para vocês, para fazer os cálculos, para a gente organizar direitinho, de acordo com o que a estatística pega, tá? Então, como é que a gente vai fazer aí para construir uma distribuição de frequência com classe? Vou usar com vocês aqui, tá? Esse mesmo exemplo que a gente já tem aqui na apresentação, mas eu vou fazer mais exemplos dessa construção, certo? Então, vão acompanhando aí o passo a passo. Se ficarem com dúvidas, vão falando aí, vão tirando, tá? Mas eu vou compartilhar agora com vocês a telinha lá de nosso quadro branco. Todo mundo enxergando aí o quadrinho branco, né? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Eu vou já ir nomeando aqui. Construção de tabela de... Professor, Oi. na aula passada eu tive um probleminha para acessar a chamada no meu celular e entrou o registro de uma falta. Teria como o senhor abonar essa falta aí para mim da aula passada? Tu estava presente na aula passada, na aula, mas né? é só uma falta que tem lá no registro, entendeu? Vou ver, vou falar, vou corrigir isso aí. Tu é o Fabrício, né? É. Beleza. Porque eu entrei há pouco tempo no curso, aí ainda estou pegando aqui, mas deu Não, tudo tranquilo, certo. tranquilo. Hoje eu acredito que vai dar certo aqui, não. Vai bom? sim. Você tá na aula, a gente faz o... Obrigado, né? Eu vou fazendo aqui o passo a passo, tá? Para vocês. E aí é bom que vocês vão anotando aí também, tá? No caderno, na folha, qualquer coisa. Eu vou colocar o passo a passo aqui para a gente ir fazendo. Como é que a gente vai construir aí? Ao invés de ser só essa aqui a gente já aprendeu a construir, né? Na aula passada, tá? Agora a gente vai aprender a construir esse tipo aqui, que é menor ainda e é melhor, é mais fácil, mais simples de se trabalhar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa aí, né? Primeiro passo quando a gente tem uma distribuição e quer construir uma tabela de distribuição de frequência com intervalo de classe, é um passo que vocês já sabem, tá? É organizar os dados em rol, né? Como é que a gente faz para organizar os dados em rol? Só para a gente lembrar aqui. Como é que a gente faz aí? Quem pode me dizer? O que é, na verdade, organizar os dados em rol?
Alguém pode falar? Ninguém quer Eu falar? sei o que é, mas não sei como explicar. Tá, então explica com suas palavras, pode explicar. Deixa eu pensar aqui. Quando a gente organiza dados em rol, a gente vai colocá-los em uma sequência, né? Que pode ser Sim. crescente ou decrescente. Ou decrescente. Mas normalmente a gente faz, eu gosto de deixar sempre de forma crescente, tá? Do menor para o maior. Então, organizar os dados em rol é basicamente isso. É basicamente a gente colocar aí eles numa sequência, né? Sequência crescente, certo? Isso aí a gente já fez lá no outro. Vocês lembram disso, né? Foram alguns... Sim. Foi até alguns exemplos que eu passei para vocês, né? Então, beleza. O primeiro passo vai ser organizar os dados em rol. Vou compartilhar aqui a nossa apresentação, tá? Vai ficar salvo ali, mas eu vou compartilhar a nossa apresentação aqui rapidinho. Então, a gente já fez isso para essa distribuição aqui, né? Vamos usar como exemplo essa distribuição aqui. A gente já fez isso. Aqui está tudo desorganizado. Aí eu vim aqui e coloquei em rol. 41, 41, 41, 42, blá, blá, blá. Tá o quê? Do menor aqui para o maior, tá certo? A gente tem aí que esses são os nossos dados organizados em rol, tá? Então, esse é o segundo passo que a gente tem. Aliás, esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer. O segundo passo vai ser calcular essa amplitude total da amostra, certo? Eu vou colocar aqui. E já eu compartilho com vocês o que eu estou escrevendo aqui. Então, o segundo passo vai ser a gente calcular a amplitude da amostra. Eu falei para vocês que a amplitude da amostra vai ser o maior valor que eu tenho para a minha amostra menos o menor valor que eu tenho para a minha amostra, né? Concordam comigo? Nesse caso aqui, na distribuição que vocês estão vendo aí, aqui já em rol, né? Qual é o maior valor que eu tenho nessa distribuição? Seria o 60, né? Por isso que a gente organiza em rol, tá? Para facilitar a leitura aí dos nossos dados. Então, o maior valor que eu tenho aqui é 60. E o menor valor é 41. Então, como é que eu vou calcular aí a amplitude da minha amostra? É simples, eu vou pegar. Deixa eu colocar de outra cor aqui, já passo para vocês. Tá? A amplitude da amostra vai ser igual. Nesse caso, para a gente, né? 60 menos 41, que vai ser 19, tá? Então, o segundo passo aqui que a gente vai dar para fazer construir, né, essa distribuição de frequência com intervalo de classe, vai ser aí calcular a amplitude da amostra, que é 60 menos 41, porque são os valores que a gente tem. Então, no nosso quadrinho branco aqui, eu já coloquei, tá? Vocês estão vendo aí que eu já coloquei. A gente faz o segundo passo como sendo calculando a amplitude da amostra, né? Que vai ser aí vamos lembrar da aula passada, o x para a gente é dado, né? X máximo, ou seja, o dado de maior valor, dado máximo, menos o x mínimo, que é o dado de valor mínimo. Então, 60 menos 41. O terceiro passo que a gente vai ter que dar aí, né, para fazer a construção, vai ser a gente dividir o número de classes aí, né? O número de classes, para calcular o número de classes, vai ser a gente pegar a amplitude da amostra e dividir por esse número aqui, que é esse cálculo que a gente faz aí da regra de Sturges. Não se preocupem, tá? Sempre que se eu pedir algum exercício, alguma coisa para vocês nesse sentido de calcular o número de classes ou fazer uma distribuição de frequências, eu vou dar para vocês esse número de Sturges, tá? Eu vou dar para vocês esse K. Não se preocupem aí, beleza? Então, basta saber que
o número de classes vai ser a amplitude da amostra que a gente calculou no passo passado, dividido por esse K, que é um valor que é dado. Tá? Então, o terceiro passo vai ser calcular o número de classes. Como é que a gente calcula o número de classes aí? A gente vai calcular vou chamar de NC. Número de classes vai ser igual a esse AA que a gente calculou aí no passo atrás, dividido pelo K. Eu vou colocar aqui o K para facilitar para vocês, tá? Então, esse K aí sempre vai ser dado nas questões onde eu pedir para vocês fazerem alguma coisa, tá? Então, esse aí é o passo a passo básico, né, que a gente tem para fazer o cálculo. Oi. Esse K é o que mesmo? Esse K é uma constante que a gente dá, tá? A gente calcula dessa forma aqui que está na... Eu acho que eu não estou compartilhando. A gente calcula por essa fórmula aqui, mas não se preocupem em decorar isso aqui nada, tá? A gente vai calcular. Ele é uma constante para a gente calcular o número de classes. Tá? Então, esses são os 3 primeiros passos, né, que a gente vai ter aí para fazer calcular a nossa distribuição de frequências. Né? Então, calcular o número de classes através dessa regra. E o quarto passo vai ser, então, construir a tabela de fato. Né? A gente já vai ter o limite inferior do menor da primeira classe, né, que vai ser meu menor número, e a partir dele é que a gente vai fazendo aí o preenchimento da tabela. Eu não vou mostrar agora o preenchimento da tabela para vocês, porque senão a gente não vai dar tempo. Faltam aí pouco mais de 7 minutos. O que é que eu vou fazer com vocês? Vou ficar fazendo exemplos aí de a gente calculando aqui, organizando os dados em rol, fazendo esse segundo passo e o terceiro passo também. Vou colocar aqui já aqui o quarto passo. No caso vai ser a construção da nossa tabela. Tá? Vocês vão ver que eu falando esse passo a passo é mais complicado do que fazer. Vocês vão ver, vocês vão perceber isso. Tá? Não precisa se assustar com esses passos aí, porque a gente tem, quando a gente for fazendo, vai sendo meio que intuitivo. Beleza? Então, naquela distribuição lá que vocês fizeram na aula passada. Vocês estão com ela aí? Naquele exemplo? Eu tenho aqui. Vou colocar aqui, né? Vou tentar abrir de novo a tela para vocês. Foi isso aqui, né? Não apareceu aqui ainda não, professor. Não? Não. Então, deixa eu interromper aqui e colocar de novo a tela. Apareceu para vocês agora? Apareceu. Então, como é que a gente... Começando aqui a construir uma tabela com distribuição de frequências com classes, né? Como é que a gente faria aí? Primeiro, organizaria em rol, né, essa nossa distribuição. O segundo passo é calcular a amplitude da amostra, certo? Essa amplitude da amostra aqui seria o maior número que eu tenho na minha distribuição menos o menor. Quem fez aí esse exemplo colocou as coisas em rol, né? E viu que o maior número é qual?
99. Então, o meu x máximo vai ser 99, né? E o menor número da minha distribuição é qual? Que, no caso, eu chamo de 70. x mínimo. No caso, é o 70, exatamente. Então, para eu calcular a amplitude da amostra, basicamente eu vou fazer o quê? A amplitude da amostra vai ser o x máximo menos o x mínimo, que vai me dar 99 menos 70, né? Que vai ser 29. Né? Então, esses passos, né, que a gente faz aí, de novidade só tem essa conta aqui que a gente vai fazer, tá? Esses dois primeiros passos. Certo. No terceiro passo, é que a gente vai fazer aí uma coisa um pouquinho diferente, tá? Imagine aqui que eu dei o K para essa distribuição que é igual a... Deixa eu ver. K igual a... Fazendo as contas de cabeça aqui, rapidinho. Então, K igual a 6, vai. Imagine que o K seja igual a 6. Então, o próximo passo, que é o quê? Que é para eu saber quantas classes eu vou ter. Vou colocar aqui. Esse terceiro passo, que é para saber quantas classes eu vou ter, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar o número de classes vai ser igual a minha amplitude da amostra, né, que eu já tive aqui atrás, dividido pelo K. Então, o número de classes que eu vou ter vai ser quanto? 29, que é a minha amplitude da amostra, dividido pelo meu K, que é 6, tá? Então, o número de classes que eu vou ter aí, alguém faça para mim, por gentileza, essa conta. Vai dar isso aqui, tá? 4,83. Eu não tenho como ter classes, número de classes, sem ser um número inteiro, né? Sem ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ficou 4,83. O que é que eu vou fazer? Eu vou arredondar para o número inteiro imediatamente seguinte. Depois de 4, qual é o número inteiro depois do 4? É o 5. Né? Se fosse 4,1, eu teria que colocar aí o meu número sendo 5, tá? Se for 4 puro, 4 purinho, aí não, aí eu deixo 4. Mas se for 4, alguma coisa, eu vou arredondar para o 5. Se for 6, alguma coisa, eu vou arredondar para o 7, tá? Se for 10,2, eu vou arredondar para o 11. E assim sucessivamente. Nesse caso aqui, a gente teve que o número de classes que eu vou ter na minha distribuição é 5, certo? 5 aí é o número de classes que eu vou ter para a minha distribuição, certo? Deixa eu voltar aqui para o outro para a gente ter de novo aqui vocês tirarem um print daquele passo a passo, né? Vou só colocar uma coisa aqui. Tem uma galera entrando aí ainda. Deixa eu ver aqui. Pessoal, tá faltando menos de um minuto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou organizar direitinho aqui para vocês tirarem o print no começo da próxima aula, tá? Então daqui a... Okay. Vai cair. Se cair aí, não se preocupem, eu não vou tirar isso aqui do quadro, certo? Eu vou botar de novo para vocês para a gente refazer de novo esse passo a passo para ficar bem claro na cabeça de vocês. Beleza? Tá faltando menos de um minuto aí, então eu não vou... Quando a gente voltar, a gente